Educação à distância, mudando realidades. Olá! Estamos hoje aqui para fazer a nossa primeira web aula da disciplina de organização, processos e tomada de decisão. Nessa primeira aula, nessa primeira unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas administrativos. Vamos lá? Então, o que é que nós vamos ver nessa unidade? No final, a gente espera que você consiga entender o que é um sistema aberto, um sistema fechado, conceituar a organização, conhecer a evolução da administração, da organização como um todo e relacionar alguns aspectos básicos das organizações, especialmente de uma organização pública, né? Então, o que é uma organização? Uma organização é um conjunto de recursos, né? Recursos, como assim? Sim, recursos tecnológicos, recursos financeiros, pessoas, né? Equipamentos, máquinas, matéria-prima, tudo isso são recursos, tá? Então, organização nada mais é do que essa reunião de recursos juntando esforços e pessoas para que esses recursos e forças e pessoas se relacionem umas com as outras e se dedicam à realização de diferentes tarefas para alcançar alguns objetivos específicos e coletivos, né? Então, reúnem-se recursos, esforços, ou seja, o trabalho em si, né? A movimentação de máquinas, de equipamentos, de estruturas, né? Juntamente com as pessoas, claro, não adiantaria ter tudo lindo, maravilhoso, prédio e todos os recursos se não houvessem as pessoas. Então, essas coisas unidas, né? Elas interagem entre si e produzem algo útil, que seria um produto ou um serviço. No caso de uma organização pública, quase sempre são produzidos serviços, né? São gerados serviços que vão trazer algum benefício para a sociedade ou para a comunidade em geral, né? Que é o que Souza continua dizendo aqui. Considerando uma organização pública, esses objetivos estão relacionados diretamente à prestação de serviços, ao atendimento de interesses públicos, que abranjam as necessidades de toda a sociedade, né? São benefícios de coisas que vão atingir toda a sociedade e nós vamos ver ao longo de cada unidade, de cada exemplo, nós vamos ver um pouquinho desses benefícios, seja na área da saúde, na área da educação, seja na área da segurança, né? Nós sempre vamos precisar dispor desses serviços oferecidos pelo governo para a sociedade, certo? Então, como vocês podem ver, não é algo simples, existem várias partes que compõem tudo isso. E a isso a gente chama de sistema, né? Essa é a definição de sistema. Quando alguma coisa funciona assim, com partes que interagem e resultam em um resultado, né? Seja um produto ou seja um serviço. Essa é a definição de sistemas que também a gente vai trabalhar mais para frente, mais especificamente na unidade 4, né? E trabalhar de forma sistêmica quer dizer várias coisas interligadas, né? Comunicação, recursos, tudo isso vai compondo essa teia de informações, de conhecimentos que a gente precisa para tomar decisões e para exercer algum benefício para a sociedade. Nós dizemos, na teoria, que existem dois tipos de sistema, que são os sistemas abertos e os sistemas fechados. Eu trouxe até um desenho aqui para a gente ver, está na apostila, uma representação gráfica de um sistema, né?
como vocês podem ver, esse círculo azulzinho claro representa a organização, né? Pode ser uma organização pública, pode ser uma secretaria municipal ou estadual, né? Vamos entender que isso seja uma organização. Nessa organização vão existir entrada, que são recursos materiais, energia, informação, né, máquinas, equipamentos, e tem uma saída, que são os produtos ou os serviços gerados, como a gente já comentou aqui, e tem também essa setinha aqui embaixo, escrito assim, retroação, ou seja, é o feedback, é o que volta de informação para a sociedade e que muitas vezes pode gerar também novas entradas, novos recursos que serão necessários para fazer a coisa toda funcionar. Esse é um exemplo clássico, típico de uma organização como um sistema aberto, né? Um sistema fechado, ele existe só na teoria, né? É algo que seria muito difícil da gente imaginar hoje em dia. Principalmente hoje em dia que a informação ela é tão ampla, né? Alguma coisa acontece do outro lado do mundo, na mesma hora a gente já está sabendo o que está acontecendo. Um sistema fechado seria um sistema que trabalha ali dentro dele mesmo, como se ele não trocasse informações com o lado de fora, né? Como se ele não interferisse e nem fosse interferido pelo que está acontecendo do lado de fora, né? Mas, de certa forma, não existe na teoria um sistema exclusivamente fechado. Eu imagino assim, por exemplo, um ovo, né? Um ovo de uma ave, né? Enquanto ele é ovo, está ali fechado, ele está ali se desenvolvendo sozinho, né? Da gema clara até se transformar numa ave pronta para nascer. Mas, mesmo assim, ele está recebendo influência do lado de fora, né? Do tempo, né? A temperatura, da chuva, das intempéries, da proteção que precisa receber da mãe. Então, por mais que a gente diga, esse é um sistema fechado, mas de certa forma ele sempre está recebendo influências e pode também estar influenciando o lado de fora. Então, existe na teoria, mas hoje em dia os estudiosos já compreendem que na prática não existe um sistema totalmente fechado, né? Os sistemas são muitas vezes, quase sempre, abertos. Eles interagem com a sociedade, com o mundo à nossa volta, com o meio ambiente, né? E também recebe influências do meio em que ele está situado. Então, qualquer organização pública, se você for observar, ela existe mesmo para atender a sociedade, para dar um retorno para a sociedade e receber dela também o feedback, né? Um retorno, uma informação do que está acontecendo, e a partir daí é que o sistema vai agir, né? Seja no atendimento dos pedidos da sociedade, seja na elaboração de leis que vão regular essa sociedade, né? Então, existem muitas formas e que nós vamos ver ao longo dessa disciplina de como que uma organização ela recebe e ela também influencia o mundo à sua volta, né? Então, quase sempre nós estamos falando mesmo de sistemas abertos. Vamos em frente, então. Gostaria de comentar aqui um pouquinho que nem sempre foi assim. Essa evolução, a forma que as coisas acontecem, elas foram mudando ao longo da história, né? Mas desde a época da Suméria, desde lá do Antigo Egito ou na China, 5.000 anos antes de Cristo, a gente já encontra registros do início da evolução das organizações como um todo, né? E, consequentemente, do surgimento da administração da forma que nós conhecemos hoje. Organização é a forma que a gestão vai organizar as coisas para que elas funcionem, para que elas aconteçam,
né? Então, esses registros já existem há muito tempo, há mais de 5 séculos, há 5.000 anos antes de Cristo. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico, né? Esse período inicial, ele foi de 500 anos antes de Cristo até de 5.000 a 500 anos antes de Cristo. E nessa época surgiu o Império Otomano, século XV a XIX, surgiram o Império Otomano da forma que ele se tornou conhecido, historicamente reconhecido. Surgiram também, depois desse período, o desenvolvimento da Igreja Católica, né? Porque era muito confuso, era muito, não digo confuso, mas tudo muito junto e misturado, o conceito de organização com o conceito de religião. Essas duas coisas eram muito juntas, elas eram muito ligadas, então não havia essa separação. Hoje em dia a gente já tem essa noção de política, né, e de governo bem separada. Política é política, governo é governo. Mas nesse tempo ainda era muito misturado. Então o Papa, por exemplo, o poder dele era tão grande que ele influenciava até na política. Não que ele não tenha poder hoje em dia, claro que tem, mas não, uma coisa não age diretamente na outra. Eu espero que vocês tenham entendido. Bem, vamos em frente. E aí foi surgindo várias mudanças. As pessoas produziam no campo e depois elas começaram a se voltar para a cidade. Esse período a gente chamou de Revolução Industrial, que foi do século XIX até o século XX, quer dizer, bem pouco tempo, né? E ela se constituiu em 2 períodos. O primeiro, que foi a primeira Revolução Industrial, foi de 1780 a 1860, que foi quando surgiu 2 coisas muito simples, o carvão e o ferro. O carvão como forma de alimentar as ferrovias, né? Os trens, ferrovias, e o ferro, que era a matéria-prima mais utilizada. Surgiu a locomotiva, né? Melhorou o transporte de produtos para lá e para cá, e as pessoas foram saindo do campo e se aglomerando nas cidades, construindo as cidades, né? E foram surgindo as grandes cidades. Então essa mudança do campo e essa criação, desenvolvimento econômico, social e político das cidades foi conhecido como Revolução Industrial, né? E houveram 2 fases. A primeira fase, que foi essa que eu falei para vocês, motivada pelo carvão e pelo ferro, e a segunda Revolução Industrial, que foi uma nova guinada, né? Que foi quando surgiu a eletricidade mesmo, né? Surgiu o petróleo, os combustíveis derivados do petróleo e, consequentemente, surgiu o aço, que já é aquele mineral mais trabalhado nas siderúrgicas e tal. Deu um novo impulso também, né, na evolução e no desenvolvimento econômico, cultural, social, político, né, que a gente chamou de segunda Revolução Industrial, e não faz tanto tempo assim, né, que foi até o século XX, nós estamos agora no século XXI, né? Há 21 anos nós entramos no século XXI, então é algo que foi ali bem recente, né? A administração como ciência, ela tem um pouco mais de 55 anos, se eu não me engano. É algo muito, muito recente na nossa história. Então, como vocês podem ver, a administração, ela é recente, mas a ideia de organização, ela vem lá de trás, muitos anos, muitos séculos antes de Cristo, né? Veio junto com o desenvolvimento do homem como sociedade, né? Do homem como cultura, da política, da economia e tudo junto. Claro que não era da forma que nós conhecemos hoje, mas devagarinho as coisas foram evoluindo. Vocês com certeza vão ver esse conteúdo quando estiverem estudando a teoria das organizações, né? Vamos em frente então.
Essa evolução é uma forma, digamos, didática, isso está em forma de texto no material de vocês. Mas existem alguns aspectos, digamos, algumas variáveis, algumas estruturas que são específicas de uma organização, que nós chamamos de aspectos básicos, né? São elas: a forma das estruturas, né? A forma que ela se apresenta, a forma que ela está distribuída mesmo, né? Se ela é uma estrutura assim funcional, né? Vai ter os funcionários ali trabalhando, produzindo, se ela vai ter ou se ela vai ter um pessoal assim que a gente chama de staff, né, que coordena lá de cima o que vai ser feito, ou se vai ser uma simples comissão. A gente vê muito isso em instituições públicas, né? Comissões que vão organizar, às vezes, um evento, uma atividade específica e depois ela se desmancha, né? Ela pode ter uma estrutura de inovação, está sempre inovando, criando novas formas de desenvolver determinados produtos ou serviços. Ela pode ter uma matriz e várias filiais, né? Então, a forma que ela vai se estruturar, a forma que ela vai se organizar pode variar muito de uma organização para outra. Tem muito a ver com a missão daquela organização, o que ela é destinada a fazer, né? E, consequentemente, a forma que ela vai se manifestar vai variar de organização para organização. Esse é um primeiro ponto. Nós vamos falar sobre essa questão da estrutura na unidade 2, mais especificamente, tá certo? As divisões dessas estruturas, como são? Esses são aglomerados. A organização ela é dividida em aglomerados, que podem ser, por exemplo, departamentos, né, divisões, seções, instituições públicas. Isso é bem claro, essa questão da hierarquia, né, da forma com que ela se organiza, de onde partem as ordens, né, se é unidades administrativas, né? Se é uma estrutura piramidal ou se ela é circular. Existem vários tipos de forma de liderança, né? Então isso a gente também vai ver mais para frente. Depois tem o sistema de comunicação. Como é que flui a comunicação dessas organizações, né? Como é que se dá a forma com que as informações vão passar de um setor para o outro, de uma pessoa para outra? Isso também é muito ligado aos aspectos de uma organização, é a comunicação. E muitas vezes é um problema sério, porque se a gente não tiver uma comunicação clara e precisa, podem surgir dificuldades, né? Até de relacionamento, é o que a gente chama de telefone sem fio, né? Rádio corredor, porque é tão importante a comunicação que ela seja clara, bem específica, para que a organização possa fluir e os serviços também saiam com qualidade, né? Com eficiência. Então, é um outro aspecto muito importante, é o sistema de comunicação. A amplitude é o limite relativo ao número de pessoas que vão trabalhar, com relação, por exemplo, à chefia, à liderança, né? Quem vai liderar aquele grupo de pessoas, quantas serão, né? Não pode ser tão pouco que não consigamos executar, mas também não pode ser muitas, senão não conseguimos gerir aquilo tudo, né? O pessoal às vezes pensa assim, quanto mais gente melhor, mas nem sempre é assim. Imagina uma horta, por exemplo, onde a gente tem um espaço pequeno para plantar, mas tem 30 pessoas pisoteando ali, não vai dar certo, não vai funcionar, né? Não pode ter de mais, mas também não pode ter de menos. Tão pouco que desgaste as pessoas, estressem de uma forma tal que depois elas não consigam mais produzir de tão cansadas, mas também não pode ter tanta gente a ponto de tornar inviável, né? A gente se esbarra e não consegue desenvolver, né? Então, até isso é importante. Quantas pessoas estarão subordinadas àquela liderança, né? Aquela chefia, aquele setor? Onde elas vão ficar? Né? Elas vão trabalhar num espaço físico específico ou elas vão ficar em vários espaços diferenciados, né?
remotamente. Hoje em dia nós trabalhamos muito remotamente, né? Cada um nas suas casas, devido a uma situação atípica, então nós temos que trabalhar de uma nova forma. Então isso tudo tem a ver com essa questão da amplitude administrativa. E também, por último, né, não menos importante, a autoridade e a responsabilidade, ou seja, qual o nível de obrigação e de controle que as chefias vão ter, qual a responsabilidade que elas vão ter com seus subordinados, né? Como será feita essa comunicação, de que forma as pessoas devem prestar contas para a chefia, para a liderança, para o seu superior, né? Então, também faz parte dessa estrutura. Isso pode variar de uma organização para outra, tá? Não é digamos, um padrão, algo que seja obrigatório. Você chegar lá um dia e dizer, nossa, essa organização não tem sistema de comunicação. Na verdade, tem. Pode não ser uma coisa tão formal, mas tem, né? Todas elas têm e precisa ter para poder funcionar. Tá certo? Essa é uma visão de Vasconcelos, Apud Perrotti, que é uma dissertação, coloquei lá para vocês, o link para vocês acessarem, quem quiser ler mais um pouquinho sobre esse assunto, entra lá, dá uma olhadinha no material, dá uma lida, porque por mais que a gente fale, é sempre bom você se aprofundar nas leituras, entrar mais um pouquinho no conteúdo, para você ver que existem outras possibilidades que às vezes a gente pode deixar de mencionar aqui, tá certo? Então vamos dar sequência. Um outro aspecto básico que deve ser considerado de uma organização é falado por Metzenberg. Metzenberg é o cara em termos de organizações públicas, principalmente. Ele fala muito sobre os sistemas de autoridade, de responsabilidade, comunicação e decisão. O que seria o sistema de responsabilidade? Bem parecido com o que a gente comentou antes, né, com relação à visão de Vasconcelos. O sistema de responsabilidade é construído por departamentalização, né? E depois linhas, assessorias, especialização no trabalho. Todos nós já devem ter visto, né? Em algumas organizações tem até o organograma, né? Do mais alto, aí a média gerência, os departamentos, até chegar na base, que é o pessoal que lida realmente com o público, né? Que é o operacional. Esse é um tipo de estrutura de departamentalização e demonstra muito bem a questão da responsabilidade que cada setor tem, de quais pessoas que estão subordinadas, a quem eles devem se reportar, de quem eles recebem os pedidos, para quem eles vão mandar que sejam feitas as ações. Então, isso a gente chama de sistema de responsabilidade. O próximo é o sistema de autoridade, que é constituído por uma amplitude administrativa ou de controle, ou seja, o nível hierárquico. Se é uma organização que é mais centralizada, ou se é uma organização mais descentralizada, onde as pessoas têm mais poder para tomada de decisão. Tá certo, tá errado, é melhor assim, é melhor assado, depende da organização, certo? Não quer dizer que um seja melhor ou pior do que o outro. Foram situações que foram surgindo ao longo do tempo e as organizações foram se adaptando de acordo com as suas necessidades. Nós vimos que lá no início tinha o grande exército otomano, né? Um exército, vocês imaginam, uma situação extrema, né? De conquista, de territórios, de poder, né? Então as pessoas literalmente guerreavam, conquistavam, lutavam para conquistar novos territórios. Hoje em dia não é mais assim, né? As organizações, elas não precisam mais ser assim. Mas existem organizações que ela tem uma estrutura bem definida. Se a gente mexer nisso, ela deixa de ser aquela organização que ela é e passaria a ser outra organização. Ela perderia, inclusive, as suas características, né? Vamos imaginar, por exemplo, o sistema do Exército, né? Ou da Marinha, ou da Aeronáutica. Eles se caracterizam por ter essas estruturas,
né? Desde o mais alto grau, né? Por exemplo, um brigadeiro na aeronáutica, né? Até alguém que mal ingressou naquela instituição. Então, isso é natural, faz parte do processo, essa condição de hierarquia. Mas uma organização, digamos assim, de criatividade, que gera ideias, de inovações tecnológicas, ela já não tem mais essa estrutura assim tão rígida, né? Tão literalmente estruturada. Ela pode ser uma organização mais informal, sem aquela questão de muita padronização, porque estão trabalhando justamente a questão da criatividade, da inovação, né? Então, geralmente são organizações muito jovens, elas não têm essa formalidade. Tá certo, tá errado? Não, elas são diferentes, mas ela tem o seu jeitão de ser. Então, isso é que significa essa preocupação com a questão da autoridade, se ela precisa ser muito forte ou se ela precisa ser mais suave, né? O sistema de comunicação também, que nós já comentamos, como que vai ser a troca de informações entre essas seções, departamentos e estruturas, e o sistema de decisão, ou seja, o resultado da ação sobre as informações recebidas, né? As grandes lideranças, né, os grandes gestores das instituições, eles vão agir a partir das informações que eles recebem, né? De que forma eles recebem essas informações e aí como é que eles vão agir para tomar essas decisões. Isso a gente vai ver mais detalhadamente quando estiver estudando a unidade 3, mais para frente. Mas é bom que vocês já tenham essa noção, né, de estrutura, que é para ver justamente o que é que a gente está trabalhando nessa disciplina, porque os conteúdos das próximas unidades, eles não estão lá por acaso, né? Está tudo interligado para a gente entender o funcionamento, né? A forma de ser, o jeitão de ser dessas organizações, por que existem isso, e muitas vezes a gente nem se preocupa, né? Não presta devida atenção e não entende nem por que certas coisas não funcionam, porque pode estar faltando alguma perninha dessas, tá certo? Bem, para saber mais sobre esse conteúdo, você pode ler o item 2.3 da nossa apostila, da apostila Estrutura Organizacional e Gestão de Conhecimento, do Eduardo Perrotti, que deixei disponível para vocês. É só entrar no link que você vai ter acesso à versão completa desse material. Tá? E aí você vai poder dar uma lida e aprofundar mais os conteúdos. Essas são as nossas referências e a gente encerra por aqui a primeira unidade da nossa disciplina. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.